Sexta-feira 13, dia de sorte, 13 de maio de 2022. Dia de se lembrar um feito dos mais relevantes da história do Brasil, os 134 anos de um gesto humanitário de grandeza indiscutível, que sepulta aí qualquer narrativa lacradora que tente desmerecê-lo. A assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, pondo fim à escravidão negra no país. Referência feita? Vamos lá. Dose dupla de hoje começa lembrando uma frase que virou bordão, que tem a ver com afirmações, digamos, proféticas, né? Feitas pelo nosso presidente. Bolsonaro tinha razão. E a gente vai ver que tinha mesmo, sabe? Até hoje, ele é criticado por coisas que ele anteviu e que aconteceram. Como também continua sendo criticado por coisas que ele presume que estejam secretamente acontecendo, ou ainda por outras que ainda venham de fato a acontecer, coisas que só o futuro vai mesmo certificar. Essa, por sinal, foi uma pesquisa penosa aí, né? Graças ao esforço dos donos da internet, os Googles, os Facebooks, os Instagrams e os YouTubes da vida, de eliminar ou cercear aí o acesso às coisas que são favoráveis ao Jair. Nosso assunto número 2 é a perseguição escancarada do ministro Alexandre de Moraes ao deputado Daniel Silveira. Moraes não se conforma com a concessão da graça e ainda acha que ela só terá validade após o julgamento do plenário do Supremo. Isso aí é que não tem graça nenhuma, né? Fala aí, meu xará. Nosso amigo é um estrategista verdadeiramente, né? Enxerga longe e consegue ver aquilo que o simples mortal nem desconfia que exista. E o nosso superministro, que acha que manda no Brasil, parece que quer levar o deputado Daniel Silveira à insolvência, aplicando aí multas altíssimas que não cabem nesse caso que já virou perseguição pessoal. Olha, eu diria que superministro é o Tarcísio. O Alexandre de Moraes não é nada. É só um semideus metido a besta lá. Mas vamos lá. Autênticos olhos de águia ele tem mesmo. A visão dele de sobrevoo, aquela coisa aerofotogramétrica que o Bolsonaro tem da realidade política, é algo impressionante, tanto quanto inquestionável, né? Uma cria da AMAN com cursos de especialização do currículo e a experiência de quase 3 décadas passando incólume pelo submundo do Congresso Nacional, com parlamentar reconhecidamente de postura inatacável até pelos seus piores e maiores inimigos, isso não é pouca coisa. Agora, quanto ao Alexandre de Moraes, a cada decisão ele demonstra a sua fixação verdadeiramente psicopática, que só Freud, se muito ele, explicou. Pois é, rapaz. O Jair é vidente ou evidente? Será que um pouco de isenção não teria permitido que o verdadeiro jornalismo, por exemplo, pudesse ter adivinhado metade do que ele viu com esses meses de distância? Bom, que ele é genial em algumas tiradas, a gente sabe, né? Mas a esse nível é o que nós vamos conferir aqui na nossa conversa de hoje, para a qual você, em qualquer parte do mundo, está convidado. Então, seja bem-vindo. Começando mais um Dose Dupla aqui no Estantenews.1. Olha, não era preciso ser vidente em 2018 para saber que havia alguma coisa errada com aquelas pesquisas eleitorais que insistiam em contradizer a realidade que se mostrava aos olhos de todos, como está acontecendo hoje, né? Um fenômeno que, pelo visto, parece estar se repetindo nesse 2022. O fato é que
4 anos atrás, com todo o aparato sofisticado de mídia de que o Bolsonaro não dispunha, né, ele ganhou a eleição. Segundo argumentos arregimentados aí por ele mesmo, teria sido no primeiro turno, embora não tenha sido esse o resultado oficial. Bom, isso aí é outro assunto. Mas aí a gente precisou voltar às urnas para evitar a consumação de um mau presságio, né, Marcelo? Haddad, esse mal é comum, viu? Então, fomos e ratificamos a referência da maioria, evitando assim um grande mal, ou que um grande mal se abatesse sobre o Brasil, mal com L, né? Agora, Haddad, esse mal é com L, viu? Tá ok? Não confunda, hein? Não É, confunda. Professor, não confunda. pois é, mas os questionamentos sobre anormalidades aí verificadas no primeiro turno à presidência em 2018 foram levantados pelo próprio presidente numa dessas lives que ele faz às quintas-feiras, né? Houve uma reação aí quase alérgica do TSE a essa queixa, o que acabou levando aí a uma necessidade de se escarafunchar aí o sistema com a ajuda de especialistas em informática enviados pelas Forças Armadas. Eu diria, convidados pelo TSE, né? Eles descobriram mais de Justo. 700 pontos de fragilidade no processamento dos mega, ultra, supercomputadores do tribunal, né? Aqueles que deixam para dar bug justo no dia da votação, né? Como a gente já está mais careca do que o Xandão de ver. O fato que levou também, por precaução, né, o STF a tipificar qualquer desconfiança quanto à lisura do sistema eletrônico eleitoral como crime e sem previsão no Código Penal, mas com previsão de cadeia para quem se arvore a contestar o que quer que seja. Deixo claro que aqui não estamos contestando nada, né, Marcelo? É brincadeira, né, Campos? Os mesmos ministros que antes rasgavam toda a seda do mundo pelas urnas com o compartimento de recepção do comprovante físico do voto, com fins de auditagem, de repente passaram a demonizar a novidade, que eles concordavam ser uma segurança a mais para o processo de votação. Foi como se um bicho-papão lhes houvesse soprado algo ao pé do ouvido, né, para desencorajar a adoção dessa segurança adicional do pleito. Aí valeu até conversar de ministro do Supremo, né, com parlamentar, para convencer senadores e deputados a não deixarem avançar projetos de lei que tornassem viável e obrigatório o voto auditável. Essa o Bolsonaro enxergou antes mesmo de tomar posse e ainda viu a fraude nas eleições americanas meses depois, que a velha imprensa toda insiste em negar até hoje. Apesar das evidências, aí ficou lá o Biden Kamala, sem alça, brincando de governar a maior potência do Ocidente. Essa a gente vai ter que esperar mais um pouco para resolver, né, Marcelo? Não, rapaz. Outro aspecto em que ele foi e ainda continua sendo certeiro, né, é a peste chinesa. A extrema imprensa está sendo obrigada a revelar coisas assombrosas e inacreditáveis da grande farsa que se montou no mundo inteiro sobre a gripe, que foi transformada no apocalipse da saúde pública, né? Qualquer pessoa de bom senso não consegue admitir que, aos primeiros sinais de uma enfermidade, alguém deve esperar o agravamento do quadro clínico para buscar ajuda médica, né? Mas esse foi o mantra disseminado pela Organização Mundial, que deveria ser da saúde, né? Mas a gente ainda tem algumas dúvidas. Uma regra adotada sem qualquer objeção por autoridades em todos os países. No Brasil, na época, então, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Treta, né, ia todo final de tarde para a televisão dizer que, no caso de sintoma de falta de ar, o cidadão deveria tomar dipirona e aguardar em casa, que o ar lhe faltasse de vez. Então, aí sim, era para mandar para o hospital, entubar e correr para o abraço, né? Só que para o abraço de São Pedro, né? O prefeito Bruno Covas, já debilitado por um câncer que concorreu à reeleição, foi vitorioso, mas teve somente 4 meses e meio de mandato,
adorava expor os 30.000 caixões encomendados às pressas na farra das compras sem licitação, né? Para intimidar a população paulistana pelo medo. Isso que a gente viu, né? Pois é. Fora, Marcelo, a perseguição a médicos que prescrevessem tratamento alternativo contra a doença, tratamento esse tido como de eficácia não comprovada pela ciência. Tratamento ineficaz que foi adotado às escondidas por algumas autoridades tirânicas e hipócritas, receosas de prestar contas ao capeta antes da hora, né? E agora, Jará, tem o pessoal entregando o jogo, como a gente já esperava, porque a verdade um dia se revela. Temos as Big Pharma, uma a uma, vindo a público esclarecer ou escurecer, né? Como a apresentadora do showmício do Lula disse no sábado passado, que as suas picadinhas não são lá aquelas maravilhas que elas juraram ser e pelas quais os expoentes da ciência, da política e do STF, que mete o bedelho em tudo, põem as mãos no fogo. Agora, a eficácia já não é mais eficaz, os riscos inexistentes existem e a recomendação é não seguir picando mais ninguém. O Bolsonaro não chegou a ver que isso viesse a acontecer, mas a sua negativa em se submeter a esse experimento chinês dá a dica do que ele pensa a respeito, sem dúvida alguma. Pois é, mas e o Enem, hein? Teve até participante do Big Brother agradecendo ao Lula pela chance de quitar a dívida com a faculdade. E o pior, ele respondendo ao tweet agradecendo a deferência. Haja óleo de peroba para tanta cara de pau, né? Ah, essa geração aí, Paulo Freire, né, rapaz? Ninguém contou para a moça lá que, primeiro, o FIES não foi criado pelo Lula, mas pelos militares há quase 50 anos. E segundo, que o desconto sobre as dívidas, que podia chegar a 92%, foi dado pelo Bolsonaro. Talvez prefira, essa menina aí, prefira chamar de Bozo, né, para livrar essa galera toda do nome sujo na praça. Quem é a cara de palhaço, então, Marcelo? Dela, né? Não é de hoje que o presidente aponta a necessidade de uma boa educação de base, lá na tenra escola, para preparar bem a criança para o futuro. Você dá igualdade de oportunidades a partir do berço, né? As escolas cívico-militares, tão criticadas pela esquerda, né, são um caminho para corrigir os erros deixados cometer no passado. Um deles, facilitar o acesso à faculdade a quem não está preparado para ingressar. Todos têm direito, mas há que tenham condições também. Não se consertam as falhas que impedem o jovem de passar pela porta da universidade, colocando lá dentro pela janela. Bom, depois que a Anitta virou professora de universidade, eu já não digo mais nada. Mas... Elisa Sanches deve ser a próxima, né? Empreendedora por empreendedora. Pois é. Carreira em ascensão por carreira em ascensão, né? Também. Mas e os traíras, hein? Quanta gente, né, buscou o apoio dele para se eleger, se elegeu, e depois roeu as cordas e cuspiu no prato que comeu, né? Ou cuspiram no prato que comeram. Só que Bolsonaro é malandro, né? No bom sentido da palavra. Ele adotou a seguinte estratégia. Ele não se importava de algum candidato tirar a casquinha ali do seu nome, claro que dependendo de quem fosse, mas não explicitava apoio a ninguém, sem comprometimentos, no que ele fez muito bem. Resultado, veja só o que fizeram com ele gente como João Dória, Wilson Witzel, o Alexandre Fruta, lá, a Joyce Hasselmann, o Kim Katakokin, o Sérgio Morno e tantos outros, né? Hoje, todos eles estão esturricados, eu diria, mais até do que queimados. Pois é, né? Agora, ele, Bolsonaro, tinha toda a razão em não assumir compromisso assim, pode-se dizer, às cegas. Nesse mundo político, confiança é algo muito complicado. Mas agora, Marcelo, e a Amazônia, hein? Quer dizer, então, que toda aquela preocupação com a mata nativa, com as reservas indígenas, com a emissão de gases do efeito estufa, tudo cortina de fumaça, para aproveitar o trocadilho, né? Só é, né?
Há quantos anos o Bolsonaro fala das riquezas minerais guardadas naquele solo abençoado, né? E quantas descobertas têm sido feitas de explorações ilegais, de tudo de bom que tem lá, de madeira nobre a metais e pedras preciosas, né? Isso aí está sendo feito pela Polícia Federal, né? Não é à toa que Sim. o presidente pôs em prática aí a vigilância da região, o que inclui também a guarda das fronteiras com os nossos satélites, não é isso? Pois é, né? As cobiçadas reservas de nióbio, a redenção do Brasil, sob constante ameaça do Bolsonaro, denunciada pelos famosos que posam de bons moços, defensores do meio ambiente, né? Que bom que nós estamos redescobrindo o patriotismo e o bom sentimento de gosto pelo Brasil. Tudo graças às ações desse governo. Olha, eu digo que também da esquerda. Sinceramente, eu presumo que eles defendam esses mesmos valores da gente. Mas o diabo é que eles não sabem como fazer a coisa. E aí eles se deixam levar por um discurso que, na verdade, esconde o propósito de provocar a derrocada do país. Sabe aquela piada do inferno cheio de boas intenções? É mais ou menos nessa linha. Só que nós não queremos pagar para ver, né, Marcelo? Ah, não mesmo, né? E para fechar aí com chave de ouro, vamos lembrar a venezuelização da Argentina, né? Todo o processo de degradação econômico-social dos hermanos aí, pela estagnação forçada da economia de um país que já não vinha bem das pernas antes de se lançar aí de cabeça nessa aventura comunista. O Bolsonaro cantou essa pedra desde sempre e bateu nessa tecla com mais força ainda depois da pandemia. A esquerda quis por todos os meios forçar lockdowns por aqui, com prefeitos e governadores fazendo miséria, com respaldo aí dos homens lá da capa preta, né? Mas o brasileiro não desiste nunca, né? E ainda que em pequena escala, nós soubemos exercer aí um nível saudável, eu diria, democrático aí da nossa desobediência civil diante das insanidades postas em prática aí pelas autoridades municipais e estaduais. Você já pensou no desastre que seria parar o agronegócio no Brasil? Tinha gente aqui e lá no exterior torcendo por isso, mas, felizmente, o bom senso prevaleceu. Acho que a nossa desobediência civil, que em certa proporção acabou sendo exercida por um determinado grupo, valeu, né? É a resistência que tinha que ser feita. Agora, a fraude do fique em casa, a economia a gente vê depois, não vingou, Marcelo. Apesar de toda a sabotagem que juntou a esquerda, o STF, a imprensa, numa oposição odienta ao presidente Bolsonaro. Mas o cara é carne de pescoço e enquadrou todo mundo. A economia não parou, o governo agiu prontamente em auxílio aos mais fragilizados pela perda de trabalho e renda, e o resultado surpreendeu. Sofremos um dos menores impactos negativos por causa do vírus chinês, se comparados com a economia de tantos outros países que têm o mesmo tamanho da nossa, no mundo inteiro. Nosso amigo estava certo de novo. Pois é, ele realmente enxerga muito longe, né? Um estrategista aí de mão cheia, e ninguém melhor do que um sujeito com esse perfil para conduzir a nação com a grandeza do Brasil. Isso aí, na minha modesta opinião, né? O tempo vai mostrar que ele tinha razão. Verdade, concordo com você. Bolsonaro tinha e continua tendo razão. E olha, ainda tem tempo para ele mostrar que tem razão ainda, por mais coisas ainda. Mas, por outro lado, o Marcelo, quem não tem razão e acha que pode denunciar, investigar, julgar e punir um deputado que tem imunidade parlamentar garantida pela Constituição é o ministro Alexandre de Moraes, que já deveria estar careca de saber que já ultrapassou todos os limites do razoável, né? Na última quarta-feira, ele decidiu manter todas as restrições aí impostas ao deputado Daniel Silveira, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica, e multou o parlamentar em 135 mil, em mais 135 mil, em razão do descumprimento das medidas definidas anteriormente por ele. Agora, a multa imposta ao deputado totaliza R$ 540 mil. Tá bom para você, Marcelo? É.
Mais de R$500 milhão. Essa perseguição ao deputado parece realmente não ter fim, cara. Ele alega que as condutas do réu, acho que a gente deve botar essa palavra entre muitos pares de aspas, né, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas, revelam seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, verificado em diversas ocasiões durante o trâmite dessa ação penal e que justificaram a fixação de multa diária para separar o devido cumprimento das decisões. Eu acho que esse desprezo pelo Poder Judiciário é compartilhado por todos nós, né? Acho que a grande maioria dos brasileiros, pelo menos aqueles que têm pelo menos 2 neurônios em pleno funcionamento. Mas tem duas coisas, rapaz, que me incomodam nesse caso. A primeira é que a tal ação penal a qual ele se refere não seguiu o devido processo legal e já deveria ter sido extinta por vício de origem. E a segunda é que o deputado recebeu a graça do presidente da República, que anulou a sua pena e, consequentemente, todas as penas acessórias. Qualquer discurso em direção contrária não está amparado pela Constituição, nem pela lógica. Né? Não, e o pior, Marcelo, é que o ministro Alexandre de Moraes disse que enquanto não houver a análise da constitucionalidade do decreto de indulto ou da graça, continuam valendo as medidas cautelares impostas ao parlamentar. Esse sujeito não tem limites, o Supremo não tem que analisar a constitucionalidade de nada desse decreto e da graça presidencial. Esse decreto é constitucional e não pode ser anulado, como já foi dito pela AGU, Advocacia Geral da União, pelos presidentes da Câmara, do Senado e até por juristas acima de qualquer suspeita, como o doutor Ives Gandra Martins. Esse ministro e seus colegas eles estão se desmoralizando a cada dia. A Constituição é muito clara nesse ponto, não há dúvida. Olha, mas o problema é que a maioria dos ministros do Supremo acha que manda no país e precisa reavaliar todos os atos do presidente que eles consideram inimigo da democracia. Isso foi dito com todas as letras em evento no exterior por um ministro do STF, que foi o Barrosão, né? E ele acha que o Bolsonaro seja uma pessoa incapaz de conduzir o país. É coisa de maluco, não é, pô? Pois é, rapaz. Esses caras não receberam um voto, né? O outro recebeu 57, 58 milhões de votos. O grande problema que a gente tem está no Senado e se chama Rodrigo Pacheco. Ele é um presidente de um dos poderes que tem demonstrado aí a sua subserviência ao Supremo e, pelo visto, por interesses aí nada republicanos, né? E todo o Brasil está vendo que a perseguição do Alexandre de Moraes não se limita ao deputado Daniel Silveira. Ele persegue também o presidente da República de forma escancarada. Se a gente comentar apenas 3 das decisões dele que interferiram nos atos legítimos do Poder Executivo, a gente não precisa dizer mais nada. Você viu aquele impedimento lá da nomeação do superintendente da Polícia Federal logo no início do governo Bolsonaro, né? Teve a abertura do inquérito. Pois é, teve a abertura de inquérito para investigar o presidente da República e agora a proibição de trechos do decreto do presidente que reduz alíquotas do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre mercadorias de todo o país. Aí fica difícil, né, rapaz? Fica impossível, né? É abuso de poder na veia, em conluio com o parlamento, ou pelo menos uma parte podre dele, que ainda está aí e precisa ser extirpada. A decisão de escolha do nome para gerir a Polícia Federal é prerrogativa do presidente, tanto quanto é prerrogativa dele conceder a graça presidencial, como no caso do Daniel Silveira. E os argumentos utilizados por ele de que a nomeação do diretor da Polícia Federal em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, do interesse público, foi uma forçação de barra cá para nós, né? O presidente, na época, engoliu e acatou, mas poderia ter rechaçado a decisão do ministro baseada na independência entre os poderes, né? Mas o Bolsonaro sentiu que podia abrir uma crise por não cumprir essa decisão e correu o risco de sofrer um impeachment. Hoje, uma coisa que eu acho um pouco provável, mas, enfim, não era bom também correr esse risco. Mas a cada decisão questionável com relação aos atos do Executivo, o Supremo foi avançando e olha a coisa onde chegou. Pela nossa Constituição, o presidente da República não pode ser investigado durante seu mandato.
E lá atrás, após aquele episódio da reunião de Bolsonaro com seus ministros, que culminou com a saída do então ministro Sérgio Moro, um dos traíras, né? O ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, já aposentado, graças a Deus, autorizou inquérito para investigar o ex-ministro da Justiça e o presidente Jair Bolsonaro. E nessa última decisão de impedir a redução do IPI, Moraes atendeu, como sempre, a pedido de partido nanico, Solidariedade. Aqui está no rol de partidos que apoia quem? Adivinha? A presidência da República. A celeridade na tramitação desses pedidos no Supremo impressiona qualquer um. Vai ver se os processos do Renan Calheiros andam com a mesma velocidade. Mas se a oposição soltar um pum, o Supremo logo se mobiliza. Né? O que a gente vê é o seguinte: a perseguição é escancarada, né? E só que ela está cheia de narrativas jurídicas, de ativismo político por parte do Supremo. Quando se trata do presidente Bolsonaro, os ministros do Supremo acreditam que amizade é sinônimo de prevaricação, de oportunismo, de falta de caráter, de seriedade ou de incompetência. E tem mais uma coisa: o inquérito aberto para apuração do conflito entre Moro e Bolsonaro ainda não foi concluído. E a gente nem sabe como isso vai acabar, né? E tendo em vista essa situação aí, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi baseada em suposições. Quer dizer, qualquer estudante de direito sabe que para você viabilizar um mandado de segurança, há necessidade de ser provada de cara a agressão a um direito líquido e certo, né? Porque em mandado de segurança não se discute direito em tese. Mas quando se trata do ex-presidente Lula, aí, rapaz, anulam até as suas condenações. E as amizades de Lula deixam muito claro para onde foi o dinheiro do Brasil, né? Para os amigos da Odebrecht e de outras construtoras. Isso sem falar no que seus amigos e pessoas de confiança fizeram com a Petrobras. A solução para acabar com essa palhaçada jurídica depende, infelizmente, do presidente do Senado. E levando-se em conta aí o perfil da figura, a gente já sabe de antemão que de lá não vai sair nenhuma medida para conter esses abusos praticados pelos ministros do Supremo, em particular pelo ministro Alexandre de Moraes. E falando do descondenado, né, aquela história, ele ainda tem a maioria dos ministros do Supremo, no sentido de que foram nomeados por ele ou pela Dilma, enfim, pelo PT. Então, existe uma dívida a ser paga. Essa dívida está tentando ser paga agora. Só que eu acho que vai ficar no prejuízo a partir de outubro. Tenho meus palpites. Tomara, né? Porque senão a gente é que paga essa dívida. Bom, ficamos por aqui. Na semana que vem, mais 2 assuntos para a gente comentar. Valeu a companhia. Valeu, Marcelo Campos. Obrigado a você que nos assiste em todas as partes do mundo. Muito obrigado pelos comentários, pelo prestígio e até semana que vem. Tchau. Tchau.